carregador depois, mas eu acho que vai dar certo. Enquanto isso, tá tudo certo, então. Galera, muito prazer, meu nome é Leonardo. Eu sou irmão do professor Guilherme, conhecido como Prof. Gui de vocês, o professor Guilherme. Ele, se eu não me engano, ele tá dando aula em outro lugar, gravando agora, então vou começar de novo. Eu sou o Leonardo, sou professor do irmão do professor Guilherme, e ele não pôde dar essa aula para vocês porque ele tá dando aula em outro lugar, acabou tendo um choque de horários, e aí isso dando aula presencial. E aí acabou que eu vou estar no lugar dele. A gente tem um currículo bem parecido no quesito exatas e experiências em Olimpíadas, turma ITA, e aí pode ficar tranquilos que quaisquer dúvidas vocês podem estar tirando. Se quiserem ligar o voice também dá certo, né? Fiquem à vontade. Não sei se vocês podem, mas caso queiram ligar o voice, fiquem à vontade. Mande no chat também, não tenham dúvidas, e a gente vai falar sobre trigonometria aplicada à física. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida em específico em relação à trigonometria aplicada à física, se vocês têm dúvidas em trigonometria especificamente, só ela. Como é que está a dificuldade de vocês em relação a isso? Dúvida no geral, né? Ciclo trigonométrico, tá certo, vou passar assim. Passo lá. Então, a gente vai começar com revisãozinha de trigonometria, tá? Pra gente já dar uma revisada nas coisas. A gente começar com trigonometria no triângulo retângulo e a gente vai ver algumas funções trigonométricas pelo ciclo trigonométrico, para a gente entender mais ou menos como é que funciona, tá? Como é que é feita as medições, às vezes, e tudo mais. Então, vamos começar pelo triângulo retângulo, que é o que a gente aprende no ensino fundamental, a gente está aprendendo ali no ensino médio, primeiro ano, e a gente vai aplicando para o ciclo trigonométrico. Vamos lá. Bem, primeira coisa, a gente aprende que existe um triângulo retângulo, né? Vou fazer já na mão aqui, pá. Existe um triângulo retângulo, e aí, esse triângulo retângulo, pelo nome dele, né? Chamado de triângulo ABC. Esse triângulo ABC, ele tem um ângulo reto. E é bem aquelas velhas definições, né? Esse aqui é um cateto. Esse de cima aqui também é um cateto. E essa aqui de cima é a hipotenusa. Galera, hipotenusa é com essa, né? Eu sempre fico com essa dúvida. Pois bem, aí a gente vem a primeira relação, né, que a gente aprende, que é o Teorema de Pitágoras. A gente tá só passando no que vocês já sabem. Teorema de Pitágoras, que a gente vai ter essa medida desse cateto medindo A, essa medida desse cateto medindo B, essa medida dessa hipotenusa medindo C. A gente vai ter a boa e velha, né? C ao quadrado, aliás, A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Beleza. Até aqui, né, chovendo no molhado. Coisas que a gente aprende no sétimo, oitavo ano. A gente vai usando ali de maneira bem, bem categórica nos exercícios do ensino fundamental. E no ensino médio também ele é bem útil para alguns problemas. Ele resolve muita coisa. Ainda mais ele, em geral, quando a gente fala de vestibulares, ele não cai só ele. Aí ele cai como uma outra questão, né, uma questão um pouco mais elaborada. Mas em alguma das etapas a gente vai usar ele para encontrar algum valor, para encontrar a altura de alguma coisa, para encontrar a medida final de algum lado, de algum polígono que você quer medir. Pois bem, quando a gente vai avançando, a gente para de olhar para os lados do triângulo exclusivamente, a gente vai começar a olhar para os ângulos desse triângulo. Então a gente vai ter de novo um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, agora a gente vai ter, além do ângulo reto dele, ele vai ter ângulos que eu vou chamar de alfa e beta. Mas pode ser qualquer. Não, eu vou chamar de alfa e beta simplesmente porque aqui vai ser o ângulo A, B, C. Beleza.
As relações trigonométricas, elas têm origens históricas. Eu não vou lembrar da origem histórica para vocês, mas se não me falha a memória, é porque surgiu a necessidade, pelas observações dos astros, de medir distâncias muito longas. E essas distâncias muito longas eram, obviamente, impossíveis de ser calculadas com instrumentos físicos. E foi criada a trigonometria para criar relações entre distâncias. Olha aí o professor Guilherme aparecendo aí. Boa noite, professor Guia. É, pô, ó, o professor vai estar assistindo a aula hoje, pessoal. Caralho, foi isso tudo mesmo? Mas a bagaça tá no bolso, né? Não, Bel, nós somos apenas primos, tá? É porque o pai dele é gêmeo do meu pai. Achando que era o Gui disfarçado. Acho que vou dar uma de Pedro, daqui a pouco sai. Que daqui a pouco sai. Bel, quem é essa aí na tua foto? É a menina Clarice Lispector, é? No cigarro, é? Parece, ó. Gosta do contemporâneo, né? Café com Deus Pai. Todos os do Pablo Marçal. Só livro que edifica, exatamente. Crepúsculo. Crepúsculo não tem gêmeos, não, tem? Leitura contemporânea com Pi. Tá bem, a gente vai reservar os últimos 20, 15 minutos da aula pra falar de fofoquinhas, tá bom? Já que estão pedindo, eu não gosto, mas já que estão pedindo, a gente fala de fofoquinhas. Não, ninguém que gosta de fofoca, não. Deus me livre. Pois é, vamos voltar para os triângulos retângulos, porque é muito mais interessante, muito mais divertido. Valeu, mano. Vai lá descansar, se garante. Pode deixar, doutor, que sabe nós se ajeita. Aquela cachaçinha, vodkazinha, né? Vai ser pouca coisa, viu? Pô, bem pouquinho, viu? Selva, teu rabo.
É verdade. A convenção é capitalista para fazer os pobres ficar bêbados. Esse cara aí de terno, ele é advogado, ele tem cara de advogado. Essa gravata vermelha é coisa de advogado. Big boss, the big. Galã. Charmoso até no rabo, é. Ninguém gosta, viu? Ninguém gosta de viado. Menina, eu estudo na Federal, como é que eu não vou saber? Pelo amor de Deus, né? Bora começar a aula, vamos? Concentrar aqui, meninas, vamos. Como não é a mesma pessoa? Vamos começar, que daqui a pouco a gente vai pegar no pesado. E se pegar em pesado, eu entendo. Tá bom? Vamos, nerds. Equipe nerds atacar. Valeu, mano. Vamos lá, se comportem, é verdade. Não quero ninguém se danando. Beleza, galera. Podemos continuar, dar progresso, continuação à nossa aula. Vamos lá? Agora é só coisa interessante. Agora vai ser só diversão agora. Vocês vão se divertir. Vamos lá. Pois bem, os matemáticos, astrólogos, eles estavam lá tendo dificuldade em medir umas coisas, né? Medir a distância de um astro ao outro, a distância em relação à Terra. E eles pegaram, tinha uns instrumentos, eu não vou lembrar o nome, é um instrumento lá que vocês vão ver, provavelmente vocês já viram alguma foto do Copérnico mexendo, né? É tipo como se fosse um compasso, só que ele tem uma meia luazinha, né? Um ângulo. Depois vocês podem precisar, depois eu posso colocar aqui a imagem pelo tablet. Mas eles usavam esses instrumentos para poder fazer medições em relação a ângulos, fazer umas aproximações bem fiéis, bem próximas, e acabavam é, achando, por meio da matemática, medições que eram irreais, né? Impossíveis de ser feito com instrumentos de medição da época. Pois bem, e aqui, depois que a gente passa, evolui o Teorema de Pitágoras, a gente passa a olhar para os ângulos também do nosso triângulo. Esse triângulo ele vai ter, oposto ao lado A, ele vai ter um lado Azinho, de medida Azinho, ao ponto A. Oposto ao ângulo C, vai ter um lado medindo Czinho, e oposto ao ângulo B, vai ter um lado medindo Bzinho. Ok, a gente tá careca de saber disso aqui. Pois é, a ideia é a gente relacionar ângulos com lados. Essa é a ideia da trigonometria. Medidas lineares com ângulos. Pois bem, e aí vamos começar a criar algumas relações, né? A gente vai chamar de seno.
O seno vai ser a medida? O seno. E aí que vem a questão. Quando a gente fala de seno, a gente está olhando um ângulo. E esse ângulo, ele vai ter um lado, no triângulo retângulo, né? Ele vai ter um lado oposto a ele e ele vai ter a hipotenusa. O triângulo retângulo sempre vai ter catetos e hipotenusas, né? Se a gente olhar para o ângulo alfa, tá só seno. Seno de alfa, a gente vai ter o lado azinho oposto. Escrever aqui, o seno de alfa vai ser azinho sobre C. Isso aqui é o jeito sem graça, é o jeito chato de memorizar. Eu vou ensinar o jeito a vocês, um bizu que eu aprendi quando eu tinha 12 anos, que eu nunca mais esqueci, de tão marcante que ele ficou na minha vida. Se eu estou sem sono, eu vou correr. Então eu vou cor, ó, có. Alguém já deve ter visto esse bizu. Ri. Se eu estou com sono, eu caio. Então ele cai. E tem gente que bebe coca. Só cata. Mulher. Galera, só catou também é bom. Mas, não, é o que funcionar, tá? É o que funcionar. Ah, se foi por música, se foi por decoreba de sem sono cais, ou foi só catua, o importante é memorizar. O importante é memorizar. A música é incrível, é. Só que a desvantagem da música é que ela demora, assim, você não fica tão confiante, você demora para raciocinar, na hora da prova você perde um tempinho, você já tá cansado. Aí é melhor particularmente, você ir se desprendendo, né, da decoreba. Você ir enfrentando ele, né? Porque a gente tem medo, a gente inventa decorebas. Isso, 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 exatamente. É, tipo assim, quando você vai usando, que a gente vai se habituando com as coisas, vai ficando muito intuitivo, então ele fica muito rápido. Vai ficando muito rápido. Pois é. O cosseno do ângulo alfa, ele vai ser o cateto adjacente, que é o lado B, sobre a hipotenusa C. E a tangente do ângulo alfa vai ser A sobre B, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Isso aqui, né, todo mundo já sabe. Eu imagino, né, vocês são professores, vocês são alunos do professor Guilherme, vocês já devem saber disso aqui, né? Das primeiras coisas que a gente tem em contato quando a gente entra na trigonometria. E aí a gente vai entrar numa coisa super legal, que é de onde é que surgiu, né, mais ou menos, de onde é que surgiu a trigonometria, explicada no ciclo trigonométrico. Vamos lá. A mesma coisa vale para o ângulo beta, né? Aqui, só escrever aqui, ó, seno de beta. A gente vai olhar para o seno de beta. Vai ser B sobre A. O cosseno de beta vai ser, opa, B sobre C. O cosseno de beta vai ser A sobre C. E a tangente vai ser B sobre A. Beleza. Até aqui, coisa linda, maravilhosa, né? Isso que todo mundo já tem uma noção, ok, sobre isso que já ouviu falar, pelo menos. Todo mundo já ouviu falar, pelo menos, então. A gente vai para o ciclo trigonométrico, que é uma coisa em que a lógica dele, é bem interessante, tá? Vamos lá. Parte bem no meu reta aqui. Mais ou menos no meio, né? É, interessante é um jeito de falar, é verdade. Galera, a gente vai ter um círculo, uma circunferência. Essa circunferência, a gente vai traçar dois eixos nela. O eixo de baixo é o eixo
que está deitado. Se está deitado, está com sono, então é o cosseno. Com sono. O eixo que está com sono. O eixo de cima é o eixo que está sem sono, porque ele está em pé. É o eixo do seno. Beleza. O que é que eu vou fazer? Ao decorrer da borda, né, da circunferência, a gente vai traçando pontos. Eu vou botar de outra cozinha para ficar bem dinâmico, né? Pontos. Esses pontos, eles vão ter coordenadas, porque a gente está falando de um sistema cartesiano, mais ou menos, né? Beleza. Detalhe importante ressaltar. Esse círculo trigonométrico, por definição, ele tem raio de medida 1. Então, a medida desse lado daqui, ó, vale 1. O raio dele mede 1. Porque facilita as contas, cara. A gente não quer medir medidas lineares, a gente quer saber relações. Então, por definição, é 1. Ele tem raio 1. Beleza. Ou seja, vamos pegar aqui. Vamos traçar esse segmento. Ó. Vocês percebem que é o seguinte, isso aqui é uma circunferência, tá? Qualquer ponto que eu traçar do centro dele até a borda, vai medir 1 também, porque é uma circunferência. Beleza, né? Vamos chamar esse ângulo aqui de um ângulo. Ângulo L de Léo. Beleza? Beleza. Esse ângulo alfa, esse ângulo L, na verdade, ele vai ter coordenadas, né, nos respectivos lados, né, nos respectivos eixos. Por exemplo, se eu tracei aqui esse pontilhado e bem aqui a gente vai ter o seno do ângulo L. E aqui embaixo a gente vai ter o cosseno de L. Tá vendo? São essas medidas, bem aqui e bem aqui. Galera, esse triângulo aqui, ele não é um triângulo desconhecido. Ele é um triângulo que a gente já falou dele há pouquinho. Ele é um triângulo retângulo. Tem como a gente achar alguma relação que envolva esse cosseno e esse seno? Alguém tem alguma ideia? De que forma a gente pode usar? Hein? Tangente, pode ser tangente. Mas a gente quer achar uma relação dos dois. A gente quer achar uma relação dos dois. Vamos ver quem acerta primeiro. E meter uma semelhança de triângulos assim que pudesse. Também a gente vai já ver como é que funcionam as relações de semelhança. A tangente de L é o seno sobre cosseno. A gente pode também dizer isso. Aqui tem outra definição. Tangente de L é seno de L, cosseno de L. Mas eu não sei quem é esse cosseno de L, eu não tenho, assim, noção de que tamanho ele é, né? Se ele, né? Se ele, como é que ele se relaciona. Vou soprar para vocês. Tem a ver com esse cara daqui, ó. Tem a ver com esse cara daqui, ó. Esse malandrão aqui, ó. Eita, tá coisado aqui. Ó, tem a ver com esse cara aqui, ó. Com o Pitágoras. Galera, esse aqui é um triângulo retângulo. Vou desenhar esse triângulo aqui para ele ficar mais claro, tá? Aqui tá o nosso centro O da circunferência. Eu tô só dando um zoom. Tem um centro O. Bem aqui tá o nosso ponto. Chama de ponto P, né? Bem aqui tá nosso ponto P. Esse ângulo aqui é o ângulo L. E esse ângulo L, ele vai ter essa medida aqui, essa altura dele aqui, ó. Esse catetozinho oposto ao ângulo L, vai ter que medida? Vai ter medida de tamanho seno de L. Exatamente, Linha. Exatamente.
E esse lado de baixo, né, o cosseno, o cateto adjacente, vai ter uma medida cosseno de L. Galera, quanto é que vale a hipotenusa desse triângulo retângulo? Por definição, ela é o raio da circunferência. Esse raio mede quanto? A gente definiu. Mede 1, exatamente. Aqui, ó. Pô, mede 1. O que é que a gente vai fazer? A gente já sabe, a gente já tem uma medida real. A gente tem uma medida da hipotenusa. É só aplicar Pitágoras, ó. Eu tenho o valor do cateto adjacente. Boa noite, CZ. CZ bonitão, parece o Capitão América. Se não for o Capitão América. Ah, é? Ah, boa noite, Vi. Boa noite, lindinha. Não, lindinha já tá aqui, né? Ah, boa noite, lindinha. CZ. É, cara, eu sou gêmeo, exatamente. O Gui tava dando aula até agora há pouco. E aí, deu muita aula, passou o dia dando aula hoje, tava cansado, eu acabei cobrindo essa aula dele. Prazer, cara. Cara, eu não sei se é um cara ou se é uma moça usando a foto do Capitão América. Mas eu vou chamar de cara, porque é o Capitão América, né? É cara. E aí, cara? É, pô, é real, tipo, é gêmeo mesmo, tá? Não é meme, não. Por mais que já esteja rolando algumas fics aí, né? Nossa, cinco dedinhos aí no comentário da raiz. Seis? Olha, meu Deus. Olha, meu Deus. Galera, olha a mágica, né? Olha a mágica. Eu vou aplicar o Pitágoras. É, todos suspeitos. Todos com cara do gatinho que a Bel mandou aí, ó. O The Rock, é, tipo. Hum. Galera, Pitágoras nesse triângulo. Papo de aplicar Pitágoras. Ó, seno. Deve estar de verde, né? Pra ficar mais interativo, dinâmico. Vou fazer coisa dinâmica. Ó, seno ao quadrado. Não, tá de preto é o cubo de verde, velho. Seno ao quadrado de L mais cosseno ao quadrado de L é igual a 1 ao quadrado. Galera, disse não é mágico, cara. Isso que é lindeza, pô. Maravilhoso. Isso que é tão bonito que deram um nome pra esta maravilhosidade aqui. Cara, são anos e anos, cara, de prática, cara. Eu tenho vai fazer 2 anos que eu tenho esse tablet. Acho que é 2 anos, é 3, é uma coisa assim. Acho que é 2. Cara, eu passava muitas horas estudando tablet, né, pai? E uma hora você acostuma. O ao quadrado colocando muita força nesse um. Não muda não, pô. Pode botar a força que for. Muda nada. Um é tanque máximo. É, pô, muda não. Imutável. É selva. Galera, essa relação aqui, ela foi chamada de relação fundamental da trigonometria, cara. É, pô, tem alguma coisa que eles botam na água do Ceará. Vou pegar meu carregador, galera. Jogo rapidíssimo, só pra a tela não ficar preta. É, pô. Cara, é porque os cursinhos são muito espertos, né, velho? Pega um bocado de matuto pelo sonho, bota dentro de uma casa e diz, ó, tu só vai estudar, a gente vai dar comida e moradia, estuda. Ah, um negócio feito, pô. Trato. Agora.
Olá, Nana. É Nano ou é Naná? Nana. Ah, Nana. Fã de Friends, né? Essa é a menina Rachel, é, do Friends? Olá, Yas. Eu vou supor que seja Yasmin. Olá, boa noite. Boa noite. Vários jovens, olha, não. Quarta-feira à noite, que jovens dentro de casa aprendendo matemática para física. Vamos lá. Muita coisa linda. Como faz para ativar o áudio para poder ouvir a pessoa? Cara, não sei. Dá para ouvir, vocês estão vendo, então. Olha só, na volta do trabalho. Isso é dedicação pura. Vai passar, cara, vai passar. É. Coloca no fone, aumenta o seu volume, vê se tá tudo certo. Ah, é verdade. Nossa, agora eu fui noob, foi mal. Foi mal. Tá ouvindo, Yasmin? Yas 900. Ah, tá ouvindo? Vocês estão ouvindo? Ah, tá, legal. Ok. Ei, som, ei, oi. Testando. Galera, vou fazer uma leve revisão, assim, do que a gente viu até agora, só pra galera que acabou de entrar. Vai ser jogo bem rapidinho. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que estiver apresentando, vocês mandam e levantam o dedinho aí, mandam uma dúvida. Jogo rapidíssimo. Tem coisa rápida. Porque o intuito é a gente fazer esse primeiro contato pra gente poder ir pra física, tá? Vai fazer todo sentido já já. Relaxa, tudo bem. Só mandar Urca US Uva. A Urca é no Rio de Janeiro, ou eu tô ficando louco? Não, eu tô confundindo com a praia, né? Do Cariri, é. É a praia da Urca, eu tô confundindo. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Galera, vamos lá. Voltando aqui rapidinho, ó. A gente começou vendo um pouquinho de Teorema de Pitágoras, tá? Por quê? A gente começa a ver as relações da trigonometria no triângulo retângulo, que são relações mais diretas. É um triângulo que tem um ângulo notável, a gente consegue ter alguns teoremas já disso. E aí, a gente vai usar esse teorema de Pitágoras, bem aqui, esse camaradinho aqui e tal. E vai usar esse camarada aqui de verde. Vou aumentar um pouco a opacidade dele aqui. A gente vai usar esse cara aqui para fazer algumas deduções no ciclo trigonométrico. Isso, nosso querido Pitch, exatamente. A gente vai fazer algumas deduções. Vamos tomar isso como verdade, porque a gente aprende assim e realmente está certo. O teorema de Pitágoras está certo. Quando a gente sai e para de olhar só para os lados, a gente vai olhar para os ângulos também do triângulo. E aí que surgem os primeiros conceitos trigonométricos: seno, cosseno, tangente. E a gente vai se prender neles, porque em geral a gente vai usar só eles, ou 90% das questões de física vão precisar dessa trigonometriazinha, que é muito básica, é só para poder decompor os vetores. Coisa rápida, a gente vai já entrar nesse assunto, tá bem? Então, eu estou só citando para a gente conseguir identificar bem certinho como é que vai ficar na hora que a gente estiver fazendo a decomposição do vetor peso, do vetor aceleração, do vetor velocidade, são os desafios, que são as questões que caem de montão no Enem, né? Sempre tem aquela questão de dizer qual é a, sei lá, qual é a o módulo do vetor peso que está sendo sentido por um cabo, ou alguma coisa assim.
Aí você acaba errando a questão, deixando de fazer, porque tipo assim, porque você não sabe na hora de somar os vetores, ou na hora de decompor, e aí fica mais um pouquinho mais delicado. Mas em geral, bem tranquilo também, tá? A gente vai ver como é que faz isso. Vão tirar de letra, vai ser coisa linda. Vai ser facinho, 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 tá bem? Bem, vamos lá. Como é que é o negócio? Cara, é assim, tipo, Vi, quando cai física, cara, faz um breve resumo de como você definiu que o seno do ângulo beta é B sobre C. Beleza. Ó, seguinte, a gente vai olhar pro triângulo retângulo, agora olhando pros ângulos dele também, tá? O seno de alfa, deixa eu colocar ele pra cá, ó. Ó, o seno, cateto oposto, hipotenusa, chamada de hipote. O cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipote. Beleza. Vamos olhar para o ângulo beta. Esse ângulo beta aqui, ele está olhando, o cateto oposto dele é o B. E a hipotenusa dele é o C. Quem é o cateto oposto a ele? B. Aqui, seno dele B. Que a hipotenusa é C. Aqui o C. Seno de beta, B sobre C. Entendidos até aqui? Any questions? Any questions? Beleza, beleza. Entendido. Uma dica na hora da prova, galera, na hora que vocês estiverem. Isso, exatamente. Cada ângulo tem o seu seno e o seu cosseno diferente, cara. Depende do ângulo que a gente está olhando. Essa é a grande questão, né? Eu posso usar o ângulo que eu quiser. Eu posso olhar para o ângulo que eu quiser. A questão é, qual é o ângulo que me é mais conveniente? Qual é o ângulo que eu vou precisar para a questão? Ótimo, exatamente. Beleza, vamos lá. Aí a gente vem para o ciclo trigonométrico. Vamos para o ciclo trigonométrico. No ciclo trigonométrico, eu vou escolher um ponto P, qualquer um. Qualquer um. Eu vou já entrar nos detalhes sobre os setores, né? Sobre onde é que fica positivo, onde é que fica negativo. Mas vai ficar bem intuitivo, tá, galera? Vou escolher um ponto P, esse pontinho laranja bem aqui. Esse pontinho laranja aqui. Esse ponto P, ele vai ter coordenadas no eixo dos cossenos e no eixo dos senos. Como eu não sei quais são a medida dessas coordenadas, eu vou chamar de seno de L, né? No caso, esse ângulo do centro da origem, né? Da minha origem até o meu ângulo P, vai formar um ângulo L com a minha horizontal. Depende do que a questão pedir também. Exatamente. Depende do que a questão pedir. Então, é tudo uma questão assim, cara. As questões, elas vão ser bem. Elas não vão te dar algo impossível, cara. Tem um teorema da questão fazível, o Gui já deve ter falado. Que a questão ela foi feita para ser resolvida. Quando a questão é feita para ser resolvida, das duas, uma, ou ela é filha da putamente difícil, e aí você vai ter que desdobrar muitas coisas para poder fazer ela, né, para poder encontrar o que ela está pedindo, ou você vai ter que fazer uma pequena observação sobre aquilo que ela está pedindo, e às vezes ela está pedindo de forma até bem direta. Então é só uma questão da gente observar e entender o que é que ela quer que a gente faça. Esse é o primeiro desafio, quando você termina de dar a questão, é você entender o que é que a questão quer que eu faça. Esse é o começo da resolução. É o primeiro passo. Beleza. Tem esse cosseno de L e tem um seno de L. Essas são as medidas. E aí, a medida essa circunferência, ela tem raio 1. Então tá aqui. Raio. Ela tem raio igual a 1. Qualquer segmento que eu traçar da origem até a borda tem medida 1. Qualquer um. E aí eu vou aplicar Pitágoras, cara, porque esse triângulo aqui, eu só dei um zoom nele, ó. Vou até botar ele pra cá, ó. Nossa, ficou horrível.
Esse triângulo aqui, ó, que eu tô pintando de verde, ele foi transferido para cá. Ele foi dado um zoom nele. E ele vai ter essas medidas. Ele é um triângulo retângulo, ele tem medidas de seno e cosseno de L como catetos e a hipotenusa é 1. Então eu vou jogar no teorema de Pitágoras, cara, porque eu quero achar uma relação entre eles, eu quero achar uma medida para eles que eu consiga usar com uma ferramenta que eu já sei. Então, por Pitágoras, isso aqui a gente vai chamar de relação fundamental da trigonometria. Beleza, galera. Agora a gente vai para a parte da uma coisa importante da gente entender. Vou desenhar aqui de baixo o ciclo trigonométrico de novo. Coisa importante. Vou dividir no meio mais ou menos. Coisa importante da gente entender. Cosseno, seno. Seno e cosseno podem ter valores negativos e positivos, tá? A gente vai entender. Lembra que quando a gente vai mexer com os sistemas cartesianos, acima da origem é positivo, né? Positivo, positivo, positivo. A direita também é positivo. Para baixo e para a esquerda é que é negativo. Mesma coisa, a gente vai usar esses parâmetros. Beleza. Como é que vai funcionar? O ângulo, eu vou traçar, vou escolher alguns pontos aqui na nossa circunferência. E a gente vai analisar se esse ponto vai ter cosseno negativo, seno negativo, positivo. O que ele vai dizer? Vamos lá. O primeiro ponto vai ser o ponto A. Esse ponto A, ele tem cosseno positivo ou negativo? Vamos lá, as crianças que estão no chat. Positivo, exatamente. Ele vai ter cosseno positivo, porque ele está do lado direito. E o seno dele vai ser positivo ou negativo, galera? Respondei para o tio. Positivo também, né? Positivo, exatamente, positivo também. Porque está acima do eixo. Beleza. Vamos vir aqui para o ponto B. Ponto B. Tá de outra cor, vai. Tá aqui num azul. Galera, o ponto B, ele tem cosseno negativo ou positivo? Negativo, exatamente. Porque ele está à esquerda. É negativo. Ele está à esquerda da origem. E aí que às vezes a gente cai na pegadinha, né? Porque a gente pensa, pô, mas tá aqui em cima, né? Tá aqui em cima. Não necessariamente, não necessariamente. Ele tem um seno. O cosseno dele é negativo e o seno dele é positivo. Aqui, ó. Batendo aqui em cima também, positivo. O ponto C, o nosso ponto C, ele vai ter, pela mesma lógica, seno e cosseno negativo. Tá para a esquerda e tá para baixo. Então é tudo negativo, ó. Negativo aqui, negativo aqui. Tá em cima, mas antecede, exatamente, antecede a origem. Antecede o ó. E o nosso ponto D, ele vai ter cosseno positivo, como tá aqui em cima, e o seno negativo. Galera, isso aqui é tudo que a gente precisa, a primeiro momento, para a gente conseguir destrinchar bem como é que a gente vai aplicar isso na física, tá bem? Vamos lá, agora a gente vai adaptar, a gente vai pegar essas nossas ferramentas, a gente vai levar para a física, tá? Vamos lá.
Questão que cai muito. Questão que cai muito. Questão de pêndulo, né? Que tem uma superfície. Na superfície a gente tem um, um barbante, um fio. E na ponta desse fio tem uma bolinha. É, cara, essas questões aqui, elas são bem. Elas exigem um pouquinho de atenção. Elas são facinhas. Você não vê que elas são molezas que tá aí, bater o olho. Depois de treinar, com 20 segundos, tu responde ela. Leu, marcou. Leu, marcou. Vou mostrar. Galera, é que exige atenção. Vamos lá. Conhecimentos de física. Vamos usar um pouquinho dos nossos conhecimentos de física. Essa bolinha aqui, ela tem massa. Essa bolinha, chamar de bolinha B. A bola tem massa. A massa igual, vou chamar de mzinho. Nesse nosso sistema aqui, existe uma gravidade. A gravidade G, né? Aquele pêndulo específico com mais esferas. Que pêndulo? Ah, aquele que é tipo uma bolinha bate na outra? Chama das bolas de Newton. Lá ele. É, as bolas de Newton. Lá ele. É, lá ele 1000 vezes. Isso, é conservação de energia. Também tem um pouco de colisão. Galera, essa também é uma questão que normalmente cai teórica, não pede conta não, né? Mas se pedir é coisinha pouca. A gente vai ver isso em outras aulas, provavelmente eu vou ver isso com o Gui. Vamos lá. Nesse nosso sistema aqui, ó, da bolinha no pêndulo, o que é que ela tem? Se ela tem massa e o sistema tem gravidade, ela tem o quê? Que força que tá botando ela para baixo? Ela tem peso. Ela tem peso. Esse vai ser o nosso primeiro, o vetor mais, assim, ó, olhou, pode escrever, rabisca na prova já, ó. Ele tem um vetor peso. Beleza, ele tem um vetor peso. Galera, esses vetores, esse vetor peso aponta sempre para baixo, né, cara? Sempre para baixo. É a regrinha dele. O bom dele é que ele sempre aponta assim, retinho para baixo, cara, perpendicular para baixo. Mas aí, pô, se tem um peso puxando para baixo e a bolinha não tá descendo de uma vez, é porque tem alguma coisa segurando ela, né? Tem alguma coisa segurando a bola. O que que tá segurando a bola, cara? Lá ele 1000 vezes, né, Bel? O que que tá segurando a bola? A Bel tá afiadíssima, cara, ela tá afiadíssima. É a tração. Essa tração no fio, cara. A Raíssa tá pegada a Bel pensando sapecagens e a Raíssa focada. Galera, essa corda, essa corda aqui, essa cordinha, esse barbante, esse fio, é o que tá segurando, é o que tá fazendo as forças se equilibrarem. A gente vai chamar isso aqui de tração. Vamos puxar aqui, de azul. O fio faz uma força na bola, cara. Ele faz uma força T, de tração. O fio segura na bola, cara. Teve. Galera, tananana, mande, vocês estão acompanhando até aqui? Alguma dúvida? Tudo certo, né? Até aqui. É agora que vem a magia. Vem a magia agora, galera. De boa, Kit Kat. E aí, Kit Kat, tudo bom? Não dei boa noite pra você. Boa noite.
Vamos lá. Ó, ó. Olha a magia. Galera, vou contextualizar as coisas para vocês, né? Vamos deixar essa questão um pouquinho mais elaborada. Vamos dar um enunciadozinho para ela. Vamos supor que a bolinha, esse pêndulo está em movimento e que no final do movimento, né? No final do movimento, quando ele chega lá no final, né? Quando ela chega lá nesse cantinho aqui, ela está na iminência de começar a voltar. Então a velocidade da bolinha nesse momento é zero, ela não tem velocidade. Ela não tem velocidade, tá? Beleza. Nesse ponto aqui, a gente vai assumir que essa bolinha ela assumiu um equilíbrio muito rapidinho. Ela está equilibrada. Tá quase equilibrada, né? Vamos chamar assim, ela tá quase equilibrada. Ela tá parada. Na hora que ela para o movimento. Instável. O que é instável? Instável. Isso. Estável. O equilíbrio instável. Ela tá prestes a se desequilibrar de novo, né? Prestes a começar um movimento que a gente vai chamar de movimento harmônico em outras aulas. É intancável. Galera, vamos agora decompor esse vetor. A força-peso, ela tá para baixo, cara. Ela tá para baixo perpendicular. E a bola, ela não tá se mexendo nem para cima nem para baixo. Isso significa que existe um vetor que está equilibrando com a força-peso. Vamos lá achar esse vetor. Vamos traçar o nosso sistema cartesiano, né? A gente vai usar o sistema cartesiano aqui, ó. Aqui é x, aqui é y e aqui é x. Aqui, x e y. É importante, esses detalhezinhos aqui, galera, essas notações aqui, você vai fazer na hora da sua prova, entendeu? A componente y da atração, na verdade. A gente vai ver o que é que a componente x é responsável por fazer, tá? Isso, muito bem, y. É a componente. Vamos pegar, cara, esse vetor t aqui e vamos espelhar ele bem aqui, ó. Vamos pegar ele aqui, ó. Ele tá aqui, ele bonitão, né, ó. Deu um zoom nele. Pá, deu um zoom. Eu vou decompor esse vetor. Ele não tá do jeito que eu quero. Eu não consigo usar ele assim porque ele não tá, sabe? Não fica interessante em usar ele assim porque ele não tá aqui se relacionando diretamente com um outro vetor. Mas ele tem componentes, né? Ele é um vetor que ele tá na meio transversal e ele vai ter duas componentes. Ele vai ter uma componente vertical e ele vai ter uma componente horizontal. Eu vou chamar de TY, eu vou chamar de TX. Beleza, vamos escrever, né? Aqui, ó. Pega aqui a bolinha, ó. Aqui pra cima, TX, ou TY no caso, TY. E aqui pra baixo, TX. Qual é o ângulo que eu vou escolher, cara? Qual ângulo que eu vou escolher? O ângulo que ficar melhor. Vamos pegar, por exemplo, eu tenho dois ângulos aqui, ó. Eu vou ter esse ângulo, que eu vou chamar de A, e eu vou ter esse ângulo de cima, que eu vou chamar de B. Qual ângulo que você vai escolher? Claro, o que ficar melhor. Fica melhor. Em geral, a questão vai dizer, ó, sabendo que é, o ângulo do fio em relação à horizontal é de 60 graus, ou de 30 graus, ou de sei lá quantos graus, descubra, é, descubra sei lá, a componente, descubra o valor da tração no fio, entendeu? Mas a gente pode usar qualquer um, vocês vão ver. Vamos olhar, galera, para o ângulo A. Vamos olhar para o ângulo A. Você olhando para o A. Em relação ao ângulo A. Cara, a atração é foda, a atração é foda. Cara, tração e atrito são forças muito mais importantes do que a gente consegue imaginar, tá? São forças muito importantes.
Vamos olhar para o ângulo A. Esse ângulo A, ele tem que medidas trigonométricas? Esse ângulo A, ele vai ter seno, ele vai ter cosseno e ele vai ter tangente. Não é isso? Seno, cosseno e tangente. Como é que fica o seno do ângulo A? O seno do ângulo A, cateto oposto, T sobre T, exatamente. TY dividido por T. O cosseno do ângulo A vai ser TX dividido por T. Na mesma lógica. E a tangente vai ser TY sobre TX. Galera, vamos agora usar a lógica, pô. Assim, do jeito que tá aqui, a gente não consegue, a matemática travou, parou aqui. A gente precisa de números agora. A gente precisa de valores, a gente precisa de lógica para poder resolver essas questões. A gente precisa de lógica para poder destravar o problema. A bolinha tem peso. E ela está equilibrada, no eixo vertical dela está equilibrado. Ela não está nem subindo, ela também não está descendo. Significa o quê? Significa que, ó, por estar em equilíbrio, como os, as forças verticais estão, estão em equilíbrio, a gente pode assumir o quê? A gente vai assumir que TY tem que ser igual ao peso. Porque ela está em equilíbrio, cara. Está em equilíbrio. Beleza. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai achar que, na verdade. Ai, pronto. Vamos deixar isso guardado, né? Vou já mexer nisso. Guardei aqui. Vamos mexer, continuar mexendo nas relações. Galera, eu quero saber o valor de TY. Quem que é TY? Aqui é uma fração, né? Eu vou passar esse T que está dividindo aqui embaixo, multiplicando o seno de A. Então, TY. Olha que feio. TY é, não vou falar T maiúsculo, vezes seno de A. Não vou falar T maiúsculo do jeito que falam por aí. Depois vocês estão mangando de mim, estão caçoando de mim. Da mesma forma, da mesma forma, não, cara, essas piadinhas, essas piadocas aí, tinha de montão, um montão mesmo. Pois é. Galera, a gente vai fazer a mesma coisa para as outras medidas, ó. A gente quer achar os valores das componentes do vetor. Tx é igual a t vezes cosseno de A. Da mesma forma,
TY, o TX aqui, esse último a gente vai usar pouco, tá? Esse último a gente vai usar pouco. Essa última condição aqui da tangente já é só quando ele já dá a tangente, ou então quando a tangente é de um ângulo notável, tipo tangente de 30, tangente de 60, tangente de 45, e aí você vai achar a relação entre os dois ângulos. Mas em geral ele vai pedir isso, tá? Ele vai deixar bem, vai ficar bem mais óbvio de fazer. Isso a gente está olhando para o ângulo A. Agora a gente vai olhar para o ângulo B, em relação ao ângulo B. Ó, o ângulo B, ele vai ter quem vai ser o seno dele? O seno de B, eu vou colocar de novo esse vetor aqui, tá? Aqui, ó. Aqui é o A, aqui é o B. O seno de B, eu tô olhando agora para esse triângulo aqui, ó. Isso é TX sobre T. É o cateto oposto, que é esse lado daqui. Esse lado aqui é o cateto oposto sobre a nossa hipotenusa. Então, ó, seno de B é igual a TX sobre T maiúsculo. Mesma coisa que a gente vai usar para os outros. Cosseno de B. Agora, o cosseno de B, eu tô olhando pro cateto adjacente, a TY, sobre T maiúsculo. A mesma coisa para tangente. Galera, alguma dúvida? Pode perguntar. A maior dificuldade aqui, particularmente, quando eu entrei na Tomb eu não sabia fazer isso, cara. Eu não sabia. Não se sintam, né? Eu vou usar a palavra bem chula, não se sintam burros, cara, por isso. Isso aqui é menos intuitivo do que parece, pô. Esse aqui, mas depois que você aprende, depois que você aprende, isso aqui fica, meu Deus, isso aqui é, cara, é, nossa, lindo, maravilhoso, faz sentido. Cara, a maior dificuldade enxergar, é você enxergar com qual triângulo eu tô mexendo, pô. Qual é o ângulo, o que é o que? Onde é que é seno? O que é cosseno? O que é o equilíbrio? O que é o não equilíbrio? Tem que pensar pelo lado matemático e tem que pensar pelo lado físico. Porque não adianta tu saber fazer conta, né? E não saber o que a física tá te pedindo, né? Tu usar a física como atalho, tu não entender como é que o problema, como é que aquele movimento, aquela situação, ela tá ocorrendo fisicamente. Nesse caso aqui, o peso está equilibrando com o TY. Deixa eu pegar aqui uma questão, ver se a gente consegue, se eu consigo achar uma questão para a gente fazer, tá? E um poeta e um rei. Ó, vamos pegar aqui uma questão. Se a gente desse dá tempo da gente fazer uma questão aqui, tá? Ó, questões. É, trigonometria. Tá, é um Samsung S6 Lite, Tab 6 Lite, uma coisa assim. Só decomposição de vetores, velho. E caralho. Pronto, já sei. Vou fazer uma questão pra gente fazer. Vou elaborar aqui pra gente fazer juntos. É, cara. Tem que estar, galera. Tipo assim, tipo, acreditem, isso aqui
Eu apanhei muito pra essa equipe no começo. Muito, mas muito mesmo. Sabe o que é você? Eu olhava pra isso aqui e eu pensava, cara, o professor não tá nem explicando o que é isso aqui, pô. Isso aqui é um animal qualquer, um quadrúpede qualquer faz. Eu pensava assim, pô, era muito duro comigo mesmo. Um quadrúpede que come alfafa, sabe disso aqui? Eu não sei, pô. Eu pensava assim. É, são os mesmos cromossomos. Genética igual, né, cara? Bel a menos desconfiada da Alva. A menos desconfiada. Deixa eu pensar aqui. Esse aqui tá travando. Galera, vocês já viram energia? Trabalho, energia. Ah, tá. Se ainda não viu trabalho e energia, né? Tá, então não vou fazer sobre isso, tá? Eu vou apenas. Não vou entrar nos detalhes, nos méritos sobre, é, sobre movimentos aqui. A gente vai só ver como é que fica essa decomposiçãozinha. Deixa eu pegar outra, eu vou fazer outra, vai também. É, essa questão, esse tipo de questão aqui vai cair, cai bastante no Enem, tá? Vem aqui. Aqui tem uma parede aqui, ó. Tem outra parede aqui, corda aqui. E vai dar até personalidade. É, cara, pior que é, Yasmin. Essas questões não. Quando aparece, dá um branco na pessoa. Que eu às vezes não sei. Cara, é essa que é a dificuldade, tá? Essa é a dificuldade. Vamos lá. Esquece essa aqui, vai. Deixa eu apagar essa aqui do carrinho aqui. Ó, vamos pegar, vamos pegar esse blocão aqui, ó. Esse blocão, ele tem massa? Vamos dizer que ele tem. O Daniel legal. É, pô, pior que isso é um bagulho que eu senti muito durante 3 anos, tá ligado? Estudar, chegar no simulado, parece que você não fez, estudou porra nenhuma, né? É uma merda. Nós temos duas vias, né? Agora que eu vi. É a Vi e a Vi. É a Vi e a Vai, é? É a Vai? Cara, como é que foi que eu fiz pra sair dessa, ó? Cara, vou dar a minha experiência pessoal, tá? No meu tempo de cursinho, eu tava
no alojamento e tudo mais. E o Gui provavelmente já falou dessa situação para vocês, mas quando você vive em função disso, 24 horas, como a gente vivia, você, você reduzia a sua vida, você reduzia a sua vida em todos os aspectos, quase, você se aparava para você só fazer uma coisa. Quando você, quando você se coloca a fazer um teste chamado simulado, esse simulado vai medir, em tese, ele é para medir o seu desempenho. Ele vai medir, tá bem entre aspas, vai medir, entre aspas, o seu desempenho. Você coloca muita, você coloca muito significado naquela nota. E é aí que tá a palavra-chave, cara, significado. O simulado para pessoas que só estudam, para pessoas que só estudam bem entre aspas, tá? Que só estudam no sentido de se dedicarem exclusivamente a estudar. Por mais que aqui deve ter alguém que trabalha, né? Como alguém disse que tá voltando do trabalho, então. Verdade, a mana de arcade foi foda. Pô, aquela vai ali. Sei não, viu? Tem uma cena lá, vocês viram aquela cena, né? Cena mais pro final do anime, né? Galera, a questão é que nos simulados a gente acaba colocando peso demais. Poxa, seria muito bom se a gente tivesse como apenas tivesse só como apertar um botão e pensar, cara, eu não vou ligar para esse simulado. Pô, mas não dá, velho. Porque você se dedica, você estuda pra caramba, você chega no simulado realmente com aquela leve esperança de que vai dar certo, de que você vai tirar uma nota boa, de que você vai, sabe? Mas a verdade, pô, é que com o passar do tempo, o simulado ele vai crescendo exponencialmente a dificuldade, enquanto você vai crescendo linearmente seu aprendizado. Vou botar aqui dois gráficos para a gente entender, não. Ó, tá aqui o teu aprendizado. É tempo e aprendizado. O teu aprendizado vai fazer isso aqui, mais ou menos, ó. Tipo assim, ao longo do tempo. Ele vai fazendo isso aqui, ó. Tá? É, pô, tipo assim, cara, nó de simulado, vai por mim, nó de simulado, ela só vai ser parâmetro quando você tiver uma maturidade maior para poder enxergar, tipo, entender seu esforço, para você entender qual é a sua situação. Cara, vai por mim, nota de simulado não deve ser algo que vai te definir. Se você está indo bem nos simulados, é um ótimo indicativo. Se você está indo mal, você não deve acreditar que você está sendo fracassado. Não é isso, cara, não é isso. O simulado é um feedback. Se você está indo bem no simulado, significa que você está muito psicologicamente preparado para dar com prova, pô. Minha nota me define, pô. Minha nota me define. Pô. É. Agora vamos botar a dificuldade, ó. A dificuldade do simulado, tempo, diff. Pô, a dificuldade do simulado faz isso aqui, pô. Galera, a dificuldade dos simulados em geral das provas, ela cresce mais rápido do que você consegue acompanhar estudando. Pô. Essa que é a verdade. Quando é que você vai acompanhar o ritmo dos simulados? Quando tu já tem muitos anos de cursinho nas costas, quando tu já tá há muito tempo estudando, cara, que tu já sabe dos conteúdos. Pô, de assunto você nunca viu, pô. Assim, assim. Então, assim, não se cobrem por nota de simulado, tá, galera? Não se cobrem nota de simulado. O Gui deve conversar sobre isso com vocês de maneira mais íntima, né? Mas fora que tem simulado que cria muito desespero enquanto o Enem tá. Cara, o Enem vai entregar a questão de graça para vocês. E não vai ser um ou dois, não, vai ser 20 mais. Não fiquem bitolados, galera, não fiquem bitolados, ó. Chega o final de semana, estuda direitinho durante a semana. Final de semana, pô, tu só pega o caderno se estiver se coçando pra estudar, pô. Final de semana, sai, pô. Vai, quem namora vai namorar. Quem tiver algum lugar que gosta de ir, vai pra esse lugar. Quem tiver casa de amigo, vai pra casa do amigo, vai pra casa da amiga. Vai fazer unha, vai fazer cabelo, vai sair, vai beber, quem gosta de beber. Cara, vão fazer, tipo, vão assim, expandir a vida de vocês. Cara, dormir direito. Tava esquecendo já de falar isso. Galera, dormir direito.
enquanto vocês não conseguirem regular o sono de vocês, é injusto, é injusto vocês cobrarem resultados muito bons, é injusto vocês acreditarem no aula simulado. Eu já vi você às 3 da manhã com expectativa também. Às vezes a gente julga que vai ser muito difícil no dia, e quando chega. Galera, 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 não é tão difícil, pô. Não é tão difícil, acredita. Acredita. Bota fé. Eu conheço gente que passou. Meu melhor amigo passou em medicina. Meu melhor amigo do Gui, né? Foi nosso colega, morou com a gente por 3 anos, passou em medicina. E ele acredita, pô, olha que doido. Ele acredita que ele é um bosta, pô. Ele acredita que ele é um bosta. Assim, quando fala de ITM, pô, ele estuda todos os dias, cara. Não, pô. É, tá errado. Tá errado, né? Papo de virar zumbi, né? Papo de passar o dia bocejando, né? Galera, mas mesmo assim, ó, vou dizer uma coisa pra vocês. Teve uma época no cursinho, no meu último ano de cursinho, que eu regulei meu sono, porque meu sono era impecável. O sono era muito bom. E eu percebi a diferença que faz. Mas eu vou dizer, sono também não faz milagre, tá? Cara, eu acho que eu vou acabar aparecendo algum de outro quando o Git estiver muito cheio, né? Porque ele tá dando muita aula, pô. O cara tá trabalhando muito, sabe? Mas eu vou acabar. Vez ou outra, talvez eu apareça aqui pra dar uma aliviada pra ele. Galera, é assim. É assim. Se o sono estiver regulado e você ainda tá se sentindo cansado, é porque você tá tendo uma. Chama de inglês de overthinking, né? Você tá pensando demais, cara. Pensando demais, pô. Você tá colocando, assim, tem outras coisas fora o teu sono que estão desreguladas. Tá entendendo? Você não tá entendendo? O que eu quero dizer? Não é uma coisa isolada da outra, não, pô. São coisas que se correlacionam de maneira muito, muito direta. Tu dorme bem, aí se tu dormiu bem, mas ainda tá sentindo cansado, é porque tu tá sentindo psicologicamente exausto. Dormir bem ajuda com a exaustão, mas ela não resolve tudo não, tá? Bicho, não olha a contagem, pô. Esquece o negócio de contagem. Manda as contagens pra bosta. É assim mesmo, sabe? É assim mesmo. Tá tudo bem. Tudo bem. Também não vamos criar o terror em relação ao sono, pô. Porque é muito comum um dia antes da prova tu dormir mal. Ou às vezes nem dormir. Às vezes nem dormir. Então não vamos ficar bitolados. Galera, não fiquem bitolados, pô. Dormiu mal, tu sentiu que dormiu pouco, aí tu vai fazer aquela oração braba, aí tu vai, pra quem toma café energético, tomar aquele energéticozinho, aquele café, não demais, porque tu pode acabar tendo um estresse, né, estressando. Meu irmão, aí tu vai com o que tu tem, pô. Vai acender as velas e reza. Vai fazer a prova com o que tem, pô. Com coragem mesmo, assim, com calma, né, tenta ir com calma. Pô, dormiu mal, não desespera não, pô. É, o efeito rebote e tudo mais, tem que ter cuidado e tal. Mas assim, dormiu mal, vai na calma, pô. Vai na calma. Vai na maciota, como diz o Toguro, né? Vai na maciota. É, comigo também, pô. Se eu tomar café de manhã, eu, quando chega de tarde, 3, 4 horas, já tô meio cansado, sabe? Eu tomo tanto café que já faz parte da minha corrente sanguínea. Não pode tomar café de noite, viu? Se tu toma café de noite, tu tá dormindo, mas tu não tá dormindo bem, pô. De noite pode não. Já tava precisando fazer um cafezinho, né? Só se for descafeinado, pô. Compra descafeinado. Cara. Se tu gostar do gosto do café, tu compra descafeinado, que não tem cafeína nele. Aí tu toma, tá de boa. Ah, o gosto é igual, só. É tipo leite. Leite sem lactose, né? Tá sendo por um passeio. Tinha um colega meu que tomava pra fazer o número 2, pra dar vontade de fazer o número 2.
Tomava descafeinado de noite. É, pô. Tem que ter amanhã, pô. O cara tem que se conhecer. É, Kit Kat eu também. Eu era viciado em café também, sabe? Aí eu parei de tomar café. É bem natural, cara. Quando tu para, tu nem sente falta. É, pô, é o bizu, tá vendo? Ó, aqui a Vai sabe o bizu aí, ó. Não, pô. Ele me oferecia, ele era meu vizinho de alojamento, pô. Às vezes eu chegava e, eu, espécie, tomando café essa hora, ele, é bom pra cagar, né, pô? Tu quer não? Eu, não, pô, tá, tá bom. Galera, vamos pra essa última questão, só pra gente fechar, porque já vai dar 9 horas e vocês, as crianças, têm que dormir, né, crianças? Se preparando, ó. Vai dando esse horário, pô. Até aquela sua conversante, ou aquele seu conversante, já, ó, deixa o celular bem pouquinho, né, a luz bem baixinha. Tem algum. Se o seu celular não tiver a coisa de doe sangue antes de tarde. É, doa sangue, pô. Doa sangue não tem como ter de nada mais, não, pô. Doa sangue é tomar bastante água, né? Pá, dar aquela dormida, pá, comer direitinho, pá, pra não ficar sem pressão, né? Ficar de pressão baixa, pá. Ó, quem tem conversante hora dessa, ó, nada de conversar sapecagem, que é pra poder ficar animado e perder o sono. A tela bem baixinho o brilho, pra não perder o sono. Ó, as luzes todas apagadas. Todas apagadas. Entendeu? Pra poder não perder, pra poder você sentir sono na hora, pô. Deu sono, deu sono. Você, ó, tô indo dormir. Você deixa a pessoa na saudade, tá entendendo? Você deixa a pessoa na saudade. Pronto, Machado de Assis, cara, é exatamente, pô. Zé de Alencar, Machado de Assis, pô, dá um sono do caralho, pô. Os caras escrevem bem, pô. Gasta neurônio pra poder entender o que eles estão escrevendo. É, pô, conversar até o corpo desligar, o celular sai, cai na cama. É, pô, é. Cada um com seu bizu, pô, cada um com seu bizu. Eu escutava história de terror, eu gosto. Tipo, os contos originais da Disney e tal, eu gostava. Não, eu não faço média, cara. Eu fiz 3 anos de turma ITA e hoje eu faço finanças na UFC, na Federal daqui do Ceará. Ninguém faz economia. Obrigado, obrigado, obrigado. É, galera. Se Deus abençoar a nossa trajetória, a gente vai para São Paulo. Mas isso são planos que a gente já tá vendo. Não. Cara, se vocês soubessem que o marketing do ITA é uma coisa que eles fazem só, tipo, a maioria dos cearenses nem sabe direito o que é ITA. A verdade é essa. O cearense médio não sabe o que é ITA. Ele só ouviu falar na televisão depois que anunciaram o que ia fazer aqui. Obrigado, Raíssa. Obrigado, cara. É muito bom ter esse apoio, tá? Galera, vamos lá. Fazer essa bagaça. Ó, aqui vai ser 60, 30 quilogramas. É, cara, a maioria não sabe. Nem eu sabia direito, pô. Nem eu sabia direito quando eu comecei a tomar ITA. E um poeta e um rei.
É preconceito com tomate. Muita gente tem, cara. Muita gente tem, sabe? Preconceito com tomate é normal. Nomes que o vestibulandos do CA sabem, mas não significa nada para as pessoas na Barra. É, exatamente. Harit Sáfaras, Brito e Poliedro. Falou pra mim estudar 14 horas e colocar a Vic aí dentro. Nossa, loucura, pô. Véi, esses bisonhos aí, esses bisonhos aí, tu nem dá ouvido, não. É, o Ari, a gente tem muita história do Ari, muita história mesmo. É, pô. É uma história longa, sabia? Do Ari e do Fares Brito, são dois irmãos, e aí o pai deles foi um dos bichões do. Foi um pioneiro, né? Nossa, o Ari de Sá foi uma pessoa. Foi um cara muito. Foi um engenheiro, pô. Ele foi muito foda em Fortaleza. Foi um engenheiro e projetou um bairro daqui ou mais. Ele tem. Foi patrono de bibliotecas, sabe? Ele foi um dos fodões da educação daqui. O cara foi bravo. Aí quando ele morreu, parece que a herança dividiu entre os filhos. Aí ficou o Thales, o Thales de Sá, e o Otto de Sá, que são dois irmãos. E tem mais, acho que tem mais um irmão no meio, mais outros, mas eles são os dois que herdaram as coisas. Aí parece que um ficou com a grana, uma parte da grana, o outro ficou com os prédios. Aí um abriu o Aritsá e o outro abriu o Fares Brito. Continuou o Aritsá, né, que já existia, e o outro pegou o Fares Brito. Mais histórias para depois. Vamos lá, essa questão agora. Ó, eu quero saber quanto que é a tração no fio. Quanto que cada fio sente de tração, tá? Aqui, ó. Vamos lá. Vamos, vamos marcar aqui já os vetores, né? Esse bloco aqui tem massa e tem gravidade. Ele tem peso. Beleza. Vamos marcar aqui as trações. Esse camaradinho aqui faz tração T. E o outro, como é igual, né? Tá no mesmo lugar e tudo mais, tem tração T também. Eu quero descobrir essa tração, quanto que é essa tração T. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Galera, primeira coisa, vamos calcular o fácil, né? Peso. Quanto é que é o peso? Vou considerar que a gravidade seja 10, tá? Metros por segundo ao quadrado. Tá? Naná, diga aí, Naná. Digite pra nós. Ó, mg, perfeito. Massa vezes a gravidade. Massa. Então, nosso peso é 30 vezes 10. Pesa 300 newtons. Galera, peso igual a 300 newtons. Beleza? Tá aqui ok, né? Próximo passo. Próximo passo. Vamos decompor o vetor tração. Beleza? Esse vetor tração, ele vai ter dois componentes.
a componente vertical, TY, e a componente horizontal, TX. Beleza? Galera, como é que eu vou saber que ângulo usar? Não sei ainda, né? Eu só sei que esse ângulo aqui, que a corda faz com a parede é de 60. Mas se vocês for ver naquela uma propriedade, ó, vocês já viram, deve ter visto isso, ó. Eu tenho duas retas paralelas. Vamos fingir que elas estão paralelas. Eu vou puxar um ângulo entre eles, ou passar uma transversal entre eles, certo? Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo de cá, vai ser igual esse ângulo de cá. Eles são iguais. Assim como assim como esse ângulo de cá vai ser igual a esse ângulo de cá, tá? No caso aqui da parede, a gente vai ter esse caso aqui, ó. Se vocês repararem bem, ó, aqui tá a parte da caixa, parede da caixa, ó, e aqui tá a parede. E bem aqui tá o fio. Esse ângulo daqui é 60. E se a gente for continuar ele aqui, ó. Ui, tá torto. Se a gente for continuar, esse ângulo daqui, de fora, também vai ser 60. E, cara, vocês conseguem ver? Conseguem ver isso? Conseguem ver isto? Beleza, beleza, beleza. Paralelismo e tal. Vamos anotar isso aqui, ó. Aqui é 60 também. Pronto. Vamos lá. Se aqui é 60, esse ângulo aqui vai ser 30, né? Porque ele é um ângulo reto. Tem que completar 90. E aí fica a critério do leitor, qual que você vai usar. Eu vou usar o ângulo 30, porque para mim é mais fácil. Quanto é que é o seno de 30, vocês lembram? Vocês sabem? 1/2, perfeito. Eu posso fazer a questão olhando para o 60? Posso, pô. Posso. Por que eu não posso? Eu posso. Vai dar a mesma coisa. Vai fazer, só que vai fazer com cosseno de 60. É a mesma coisa. Mesma coisa. 1/2 também. Exatamente. Vamos lá. É, sabe muito, exatamente. Galera, vamos achar a medida de TY. Por que para mim achar a medida de TY é importante, pô? Porque se eu achar TY, eu vou saber quanto eu quero equilibrar TY com o peso, porque a caixa está em equilíbrio, o nosso sistema está em equilíbrio. Então, eu sei que é o seguinte, ó. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, né? Eu vou só fazer a mesma notação. Aqui é TY, aqui é TX. Aqui é 60, aqui é 30. Galera, nesse meu sistema todo eu tenho duas cordas. Essas duas cordas, elas estão segurando a caixa. Essas duas cordas, elas têm tração. As duas têm tração na vertical. Como é que vai ficar a minha equação do equilíbrio? Como é que eu vou equilibrar tudo isso? Ó? Eu vou ter que meu peso tem que ser igual ao quê? Meu peso tem que ser igual a 2 vezes TY. Perfeito, linha. Perfeito. Porque são duas cordas, pô. Duas cordas. Tá? Vamos ver agora quem é TY. TY. Aqui, ó. TY vai ser. Ó, o seno de 30 vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é cateto oposto? Cateto oposto é TY. Hipotenusa é T.
Então eu sei que TY é igual a T vezes seno de 30, que é igual a T vezes 1 meio, que é igual a T sobre 2. Aqui tudo ok? Fui rápido, todo mundo entendendo. Se tiver dúvida, só perguntar, tá? Tudo certo? Certeza, galera? Quem quiser perguntar, só perguntar, tá? Ó, T2, ó, TY, então já ficou meio confuso aqui, meio desorganizado. Tração Y é igual a metade da tração do fio. Entendeu, Lindy? Pronto. Vamos, vamos substituir. Agora, eu já sei quem é TY, galera. Olha a magia. É que isso é magia. Eu achei TY, né? Eu vou voltar para essa minha equação aqui do começo, ó. Vou só substituir. Olha a maravilha. Então, ó, o meu peso é igual 2 vezes TY. Quem que é TY? Acabei de achar. É T sobre 2. Então, peso é igual a 2 vezes T sobre 2. Tá, 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 tá. É, T é 300. Entenderam a magia, galera? Ó, vou explicar pra vocês, tá? Galera, você fez uma boa observação, eu tô vendo isso no Rei Conta, tá? Tan, 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 tan. Ó, seno de 30, TY sobre T, certo? Aham. T sobre 2, TY é metade do peso, certo? Hum. Não, mas eu acho que tem algo errado. Calma aí. Eu acho que é porque eu esqueci de dividir. Ah, sim. Esqueci de dividir. É exatamente isso. Hum, ó, certo. TY é metade do T. T igual a 2TY. Certo. Calma, 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 calma. Vamos ter calma. Eu sei que tá alguma coisa. Esqueci de fazer alguma coisa, tá? Já estou lesado. Ahn, pagar e fazer de novo. Pagar e fazer de novo. Pagar e fazer de novo. É, cara, o sono batendo, pô. Apaga e faz de novo. Galera, assim, apaga e faz de novo. Quando isso não sair, apaga e faz de novo. Vamos lá de novo. Essa aqui, ok. O peso é igual a TY vezes 2. Isso ok.
Essa parte tá ok. Aí a gente vai fazer, ó. Seno de 30, ty sobre t, que é igual a 1 meio. Então, ty é igual a t sobre 2. Uhum. T. Tipo, não, essa parte aqui tá ok, sabe? Essa parte tá ok. Tipo assim, o ty é igual a 150, tá certo. Uhum. Pá, 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 pá. Galera, eu acho que a gente tá achando. Eu acho que o resultado tá certo, só que a interpretação tá errada. Tipo, aqui tá certo. ty é 150 newtons. Isso ok. Agora vamos mudar isso, né? Peso é igual. Ó, T é igual a 2ty. Então tá certo aqui. Então, T, tração é igual ao peso. Porque, ó, tá vendo que a gente tem duas componentes verticais, porque daí a gente tem duas cordas, né? As duas cordas fazem força para cima, para segurar a caixa. Aí, se o peso da caixa é 300, as duas cordas vão dividir o peso da caixa pela metade. As duas componentes verticais. A componente vertical sente 150 newtons de cada lado, de cada um. Entenderam? Galera, mas faz sentido, sabe? Não, não, tá certo, tá certo. Tá certo mesmo. Tá certo mesmo, tá certo mesmo. Galera, tá certo. Tava certo do início, é porque a gente só interpretou errado, ó. Essa tração é 300 newtons mesmo. E eu vou explicar o porquê. Vocês estão vendo que a corda, ela não tá retinha, né? Ela não tá puxando a caixa de forma reta. Ela tá meio que na transversal. Significa o quê? Significa que cada corda dessa tem tensão de 300 newtons, cada uma sente tensão de 300 newtons, para poder gerar equilíbrio. Está entendendo? Elas precisam sentir tensão de 300 newtons porque a componente vertical delas tem que sentir só 150. Tipo assim, ó, vou dar um exemplo. A caixa está sendo segurada assim, né? Ó, que é a caixa. Ela está sendo segurada aqui, ó, pá, pá. Aqui é a caixa sendo segurada. Essa tração é de 300 newtons e essa aqui mede 300 newtons. E o peso, por exemplo, né, o peso no caso também é 300 newtons. Porque eu escolhi, né? Eu escolhi que esse ângulo aqui é 60 graus. Então, naquelas questões do Enem, segurar assim é pior, né? Depende. Ó, se a gente vamos pegar só os vetores, ó. Aqui, ó. Pá, pá, pá.
Para ter equilíbrio, pô, esses três vetores precisam estar iguais, porque aqui é 60, aqui é 60 também, e aqui é 60. Tá vendo? Aí eles precisam ser iguais. Os três precisam ter 300. 300, não 3.000. Como assim, piores? É, tipo, se fosse para você arrastar a caixa, você teria que pôr mais força. No caso que vai precisar de mais força para segurar o mesmo peso. É, tipo isso. Porque aqui, ó, ela tá segurando a caixa de uma maneira que não é muito, não tá assim, não é muito inteligente de segurar, vai. Não vou chamar assim, mas é uma maneira que vai precisar botar mais força. Tipo assim, se tu fosse mexer um móvel, imagina que tu tá mexendo uma mesa. É melhor tu botar duas alças nela e puxar, ou tu puxa ela bem aqui, ó. Melhor é puxar ela no centro, né? Puxar ela com o vetor reto, do que puxar duas alças. Tá entendendo? Esse vetor aqui, ele é mais eficiente em movimentar a caixa. Se essa fosse a questão, esse vetor aqui seria mais eficiente. Esses dois aqui precisariam, dependendo do ângulo, precisariam exercer forças maiores, porque eles são dois e porque eles não estão perpendiculares. Eles não estão paralelos ao movimento, eles não estão no mesmo sentido do movimento. Imagine que é o seguinte, ó, imagine que esse vetor aqui, ele é dividido em dois, né? Mas só quem mexe a caixa para esse sentido só quem mexe a caixa pro lado é esse vetor aqui, ó. Estou entendendo? Talvez esse caso de aplicação de EC seja bom para, por exemplo, manter a caixa estável para turbulência. É, exato. No caso, se imaginar o sistema com os fios da diagonal, na diagonal estão dentro de um caminhão. Aí, conforme a balança, os vetores têm. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Perfeita explicação. Exatamente. Sainz explicou muito bem. Porque vão ter vetores, esse vetor aqui da caixa, ó, eles vão ter vetores em X. Esses vetores em X, eles vão ser componentes que vão evitar que a caixa desempenhe movimentos na horizontal. Mente de titânio, pô, mente de titânio. Você tá entendendo? Assim, mas não se prendam demais à explicação de um porquê, tá? Estão entendendo? É muito bom vocês raciocinarem casos onde vocês conseguem entender as contas, para vocês entenderem a matéria. Muito bom. Nesse caso aqui, como ele explicou, de um caminhão, é muito melhor, é muito mais seguro, é muito mais estável você colocar as duas alças. Se você colocar as duas alças, a caixa mexe menos, pô. Tá mais seguro. Se você quer arrastar a caixa, é melhor colocar só uma na direção que você quer puxar, na direção que você quer levar e puxar. Tá entendendo? Esse é o caso. É, colocar na questão, exato. Exatamente, mais ou menos por aí. Eu vou, comecem a pensar, ver na realidade de vocês, né? Mais ou menos, coisas que, pensem em vetores, né? Ó. Se você quer, se tem um vetor que ele é aqui, ó, na transversal, ele vai ter dois componentes, né? E só quem vai fazer movimento, aliás, ele pode ser decomposto, né, nesses dois lados. E aí você vai vendo. Galera, uma loucura. Quando eu vou atravessar a rua, olha a mente do palhaço, né? Quando eu vou atravessar a rua, é isso aí, Lindia. Tem que pensar. Pense nisso, vai ser importante. Galera, quando eu vou atravessar a rua, eu fico pensando, né? Que eu tô andando em X ou eu tô andando em Y. E às vezes em X e Y. Já tiveram esse pensamento de vocês? Que às vezes vocês estão andando em X, às vezes vocês estão andando em Y? Pois é uma loucura. Se você quer chegar no lugar, você precisa andar um determinado chão em X e tu precisa andar um determinado chão em Y. Tá entendendo?
Caso de psiquiatra, pô. Caso de psiquiatra. Experiência individual, é. Vocês dizem que não tem experiência individual, mas tem, ó. Tem, eu tô pra provar. Galera, é uma maluquice, pô. Mas eu juro que às vezes esse pensamento ele me ajuda a não perder tempo no lugar. Tipo assim, tá, tu precisa chegar numa rua, vou fazer um mapinha, tá? Fazer um mapinha. Pra vocês entenderem meu raciocínio, rapidinho, tá? Pra gente encerrar a aula. Vamos dizer que aqui tá as ruas, ó. Bloco, opa, ó, ó. Aqui, ó. Esses lugares aqui em verde são as ruas, tá? Essas aqui são as ruas. É, tipo, não tem graça. Ó, esses lugares verdes são as ruas, tá? Vamos dizer que bem aqui tem um semáforo. Aqui, ó. Cadê? É verde, amarelo, né? Azul, amarelo e vermelho, né? Vamos dizer que aqui tem um semáforo. Bem que tem um semáforo, tá? E eu tô saindo daqui, ó. Daqui, ó. Tá bem? E eu quero chegar bem aqui, ó. Esse aqui é o meu destino final. Eu vou ter que andar isso aqui em X. Essa distância aqui, ó, tá vendo? Em X. Eu vou ter que andar essa distância aqui em Y. Olha a mente do palhaço. Esse caminho aqui, ó, esse caminho aqui de baixo, esse caminho de baixo aqui, tu já conhece. Ele é teu caminho favorito. Tu já abandonou ele e sempre andou por ele. Mas dessa vez tu tá no trânsito e ficou amarelo, tá ligado? Véi, eu juro que pode parecer loucura, mas é inteligente, pô. Eu vou explicar, ó. Esse semáforo aqui tá, ficou verde para os carros passarem, ó. O carrinho aqui, ó. O carrinho passando aqui, ó. O carrinho vindo pra cá. Ó, o carrinho tá passando verde, galera. Não tem como eu passar. Não tem como eu passar pra cá, ó. Não tem como. Eu vou perder tempo? Eu não vou. O que que eu vou fazer? Eu vou subir. Subir a rua. Pela calçada. O meu bonequinho, ele vai vir pra cá, pra calçada, e agora ele tá aqui. E bem aqui, eu consegui atravessar. Aí eu vou seguir o caminho, ó. Ando o resto do caminho. Cheguei. É, pô, eu imagino XY, tá ligado? É que tá. O negócio é que todo mundo faz. Só que você não pensa, às vezes você fica esperando o sinal porque você tá acostumado. Isso, por incrível que pareça, eu tenho uma dificuldade muito grande de me localizar em ruas. Eu tinha muito mais, né? Porque eu não quando era criança, eu não saí de casa. Aí eu acabei não criando esse senso de espaço, né? É exato, pô, o Sain tá. A Sai ou o Sai, não sei, tá pensando, né? Tá conseguindo tirar meus pensamentos, né? É, independente do trajeto, pô, o vetor de deslocamento é o mesmo. Tu vai ter que andar o mesmo em X e o mesmo em Y, independente de como tu vai fazer isso. A questão é que se você tem isso, lembra disso, não importa em qual rua, a não ser que entre o fator perigo, né? Entre o fator rua esquisita, se tá iluminado ou não tá. É, pô, pro manicômio, né? É, pô, é, andar. Mas assim, não pensem nisso, tá? É papo de maluco. Papo de maluco. Mas é só para mostrar para vocês que esses deslocamentos, esse pensar em X e em Y, às vezes, faz com que você torne. Você consegue pensar em coisas mais diferentes. Tipo assim, vocês já perceberam que para mexer o guarda-roupa, essa é difícil, né?
para mexer o guarda-roupa. Depois que você consegue mexer ele um pouquinho, não fica mais fácil, né? Vocês já tiveram essa experiência? Fica, pô. Atrito é tipo assim, a gente tem um atrito estático, a gente tem um atrito dinâmico, pô. É o FAT, é. O atrito estático, ele é mais, em geral, ele é um pouco maior que o atrito dinâmico. Então tu vai colocar uma força um pouquinho maior. Essa é clássica, essa é impossível não pensar. Tá entendendo? É impossível não pensar. Mas esse negócio de mexer as ruas, de estar nas ruas, me ajudou muito a me localizar. Porque às vezes eu ficava bitolado, né? Pô, tem que seguir a rua do GPS. Porque antes eu só andava na rua, se eu fosse a pé, eu ia, assim, olhando o celular de vez em vez, bem discreto, pra não ser assaltado, né? Pra não ter esse perigo, pra ver se eu tava seguindo a rua certa. Só que se eu souber a localização final, você meio que fica safe pra poder andar na rua, né? E foi assim que eu fui aprendendo. Melhorei muito já. Tá entendendo? Pensamentos intuitivos que eu tive que não era intuitivo pra mim, que eu tive que usar os meus recursos, cara. O deslocamento é esse. Deu meus pulos. Parando pra ver agora, é um pouco autista, né, da minha parte. Se tiver alguém autista, me perdoe se eu estiver sendo capacitista, né, mas é um pouco autista da minha parte, pô. Tá entendendo? Pois é. Galera, tem que tomar água também, viu, pô? Misturar autismo, sei, pô, se pá que tem aí uns 10%, né, de autismo, aquela dificuldade de entender algumas coisas, né? Aquela dificuldade de se locomover, né? Não, eu já jantei, pô. Eu janto no RU. E no banheiro não deu vontade. Não, mas eu fui no banheiro quando eu cheguei daqui. Tem que tomar água. Nossa, essas funções básicas. Nossa, tá louco, tomo café não, pra essa hora não. Tá maluco. Pô, se vocês soubessem que às vezes a comida do RU não é lá muito. Tipo assim, a comida é boa, tá? Pelo menos no RU daqui do que eu vou, a comida é ok. Mas às vezes a comida tá bem sem graça, pô, sério. A de hoje tava meio sem graça, tá ligado? Mas assim, por 1,10, tu não pode reclamar não, pô. Reclama não. Come quietinho, né? Agradece. Véi, a prova do SAIS, que é do sistema de SAM, em geral é um pouco mais difícil, porque é a prova nacional, né? Não dá bola não, pô. Não dá bola não. Os caras. Bicho, uma vez eu tive que fazer um simulado do Enem. Meu irmão, a quantidade de contas que eles colocam na prova de matemática, de continha de multiplicar, velho, é um absurdo, pô. Um absurdo, pô. Simulado de cursinho, pô, pra Enem. Os caras são malucos, piroca da cabeça, velho, pra botar conta. Meu irmão, não cai isso tudo de conta, não, pô. Não cai, velho. Cai muita continha, cai. Mas do jeito que eles botam, não cai, velho. Não cai. Não caiam nessa. Não caiam nessa. Pode parar de gravar já, a gente já terminou. Aqui o resto é só fofoca. Obrigado, Raíssa. Camera Girl.